Olá! Hoje eu vou falar sobre o simbolismo na história da Bela Adormecida, que pode ser visto como uma expressão simbólica do desenvolvimento psicológico da mulher mais introvertida, em contraste com o que foi representado na história da Pequena Sereia, que eu analisei no último vídeo, né? Que pode ser visto como uma analogia do desenvolvimento psicológico da mulher mais extrovertida. Então eu vou explicar essas diferenças, né, usando como base a teoria do Jung. Então, a história da Bela Adormecida, ela começa com o nascimento da princesa Aurora, o batizado dela, onde ela recebe uma maldição da bruxa malévola, né? Ela é amaldiçoada a espetar o dedo em uma roca, né, no fuso de uma roca, quando ela tiver 16 anos e morrer. E ela recebe essa maldição porque os pais convidaram todo mundo do reino para a festa, as fadas boas, enfim, só que não convidaram a Malévola, então ela ficou irritada e coloca essa maldição. Aqui a gente já pode ver uma expressão simbólica daqueles pais que tentam criar os filhos protegidos de toda a maldade do mundo. Então não deixem eles ver filmes violentos, não deixem eles ouvir palavrões, não deixem eles fazer nada arriscado. Então essa super proteção, né, que cria uma criança muito boazinha na infância, mas que quando ela vai passar para a adolescência, né, que ela precisa ser um pouco mais assertiva, que é aquela idade de quebrar as regras, de ter contato com a sexualidade, de desobedecer os pais um pouco para descobrir quem ela é. Quando ela chega por esses desafios, ela recua, né, porque ela não tem recursos para lidar com eles. E é difícil você enxergar que uma criança muito boazinha é um problema, né? Porque os adultos adoram isso, eles adoram aquela criança que obedece tudo que eles falam. Mas sempre que você vê uma criança muito boazinha, é um sinal de alerta, né? E principalmente um adolescente muito bonzinho é um sinal de alerta maior ainda. Então, é isso que acontece. Eles criam ela nesse mundo protegido, só que enquanto você é criança isso não aparece muito, esse tipo de problema vai aparecer mais nitidamente lá na adolescência. O Jordan Peterson fala muito disso, de que você pode criar filhos fortes ou filhos protegidos. E ele fala que é melhor você criar filhos fortes, porque primeiro que você não vai estar aqui para sempre, para cuidar deles, você não sabe até quando que você vai estar. Então é melhor que eles sejam fortes, que eles saibam se defender. E para isso você precisa expor eles aos riscos da vida, né? Dar a oportunidade deles se machucarem, para que eles aprendam a lidar com a dureza do mundo de uma forma autônoma. Mas não é isso que os pais dela fazem, eles tentam protegê-la demais. E mais além da maldição que ela recebe da Malévola, ela recebe 3 bênçãos, né, das 3 fadas boas. Então a primeira, que é a Flora, dá a bênção da beleza para ela, e aparece a imagem das rosas, né, ligado com as plantas, essa é a beleza das rosas que ela tem. Ela recebe a habilidade do canto, da fada Fauna, né, então o canto, aparece a imagem dos pássaros ali, então relaciona essas duas coisas, né, da fauna com os animais, ela recebe esse dom. E a terceira bênção ela recebe depois da maldição da Malévola. Né? Então a Malévola falou que ela vai morrer, vem a terceira fada, não é forte o suficiente para tirar a maldição, mas consegue pelo menos fazer com que ela durma, não morra. Né? E aí essa bênção ela vem com a imagem de um céu por trás, que indica um caráter mais espiritual, que é essa capacidade de passar pela morte sem morrer. Né? O nascido espiritualmente, a morte é como se fosse um sono, para ele, essa capacidade de morrer e ressuscitar depois. Então, é isso que acontece, por exemplo, né, na história de Cristo. Ele passa por essa morte e ressuscita depois. Então, como se ele tivesse dormido, só não é uma morte absoluta, uma morte eterna. E esse é um dos paralelos dela com a figura de Cristo. Né? Outro paralelo é esses 3 presentes que ela recebe, que é parecido com a visita dos 3 reis magos, que trazem os presentes para Cristo quando ele nasce. Então, tem um paralelo entre a figura da Aurora e a figura de Cristo. Né? Agora, para explicar por que essa terceira bênção ela faz ela não morrer, faz ela conseguir passar pela morte como um sono, a gente tem que entender um pouco o modelo de alma de Aristóteles, né? Que era dominante na Idade Média, que é a época onde essa história surgiu. Então, como que Aristóteles vê a alma humana? Ele vê ela dividida em 3 partes, que é a parte vegetativa, que é responsável pelo crescimento, pela nutrição, né, que é o que a gente tem em comum com as plantas. Então, é a bênção que ela recebe da fada Flora. Né? A gente tem a parte animal da nossa alma, que está ligada com os nossos desejos e com a nossa locomoção, que ela recebe, então, a bênção da fada Fauna. E a terceira parte é a parte intelectiva da alma, que está ligada com as nossas capacidades espirituais e racionais.
Essa é a parte mortal da alma que diferencia o ser humano dos outros seres, e é por isso que o ser humano consegue atravessar a morte sem desaparecer, né? Sem passar pela morte eterna. Então é por isso que a bênção da terceira fada vem com essa imagem do céu, que está relacionada com essa parte espiritual, e ela é que ajuda ela a atravessar a morte sem morrer definitivamente. E aí depois de dar as bênçãos para ela, então as fadas têm a ideia de vamos esconder ela na floresta até ela ter 16 anos, sem ela ter contato com ninguém. E aí, no aniversário de 16 anos dela, a gente traz ela de volta pro castelo, porque ela tem que furar o dedo até o pôr do sol do dia do aniversário dela, 16 anos. Se passou desse momento, a maldição não vale mais. Então elas vão esconder a Aurora na floresta, né, para proteger ela desse destino terrível. Então, o que elas fazem diante do desafio, né, desse destino trágico que ela tem? Em vez de preparar ela para enfrentar essa morte voluntariamente, elas tentam esconder ela dentro da floresta, né? E a roca, né, essa coisa do fio, ela tá muito ligada com o destino mesmo. Então elas estão tentando proteger ela do próprio destino. Então ela não vai ter como evitar passar por isso. Mas a melhor coisa que você pode fazer então é preparar a pessoa para passar por isso. Igual o Cristo. Cristo, ele tem ali no destino dele a crucificação, não tem como evitar. Então a melhor coisa que ele pode fazer é passar por aquilo voluntariamente. Essa é a atitude correta para você se transformar diante das adversidades da vida. Não é correr delas, é encarar elas de frente. Mas as fadas tentam proteger ela mais ainda. Então ela fica ali dentro da floresta, né? Então inconscientemente é como se elas quisessem que ela ficasse naquele estado infantil. Então que ela ficasse nesse sono. Tanto que elas choram quando elas percebem que ela está crescendo, que ela vai embora. E é uma briga entre as fadas ali, no momento que elas estão preparando o bolo e o vestido de festa da princesa, que denuncia a posição da Aurora para o Corvo, que vai lá e fala para Malévola onde que elas estão. E aí a Malévola consegue preparar a armadilha para pegar a Aurora. Então inconscientemente elas acabam causando a situação que elas querem evitar. E isso também, de novo, acontece com os pais, que às vezes na maior boa intenção querem proteger, querem ajudar os filhos, mas acabam criando esse ambiente super protegido que vai gerar esses problemas dos quais eles estão tentando proteger os filhos, né? Vão deixar eles frágeis, vulneráveis, e aí quando aparece alguém para abusar deles ou acontecer alguma coisa, a criança não sabe nem se defender, né? Então, essa superproteção acaba jogando ela nesse estado de sono. Então elas estão ali preparando o bolo, preparando o vestido, e a Aurora tá lá na floresta catando frutas. E aí ela tá cantando enquanto ela faz isso. Então tem aquela cena dos animais todos em volta dela, e por causa da voz dela, o príncipe chega até ela. E essa coisa da voz, ela é muito importante, né? Porque é como na história da Pequena Sereia, é pela voz que o príncipe reconhece a Ariel. Então, por que isso acontece? Porque a voz, o canto, ele é como se fosse a expressão da nossa alma, do nosso eu mais verdadeiro, nossas emoções mais profundas. Então, quando a gente coloca a nossa personalidade mais real para fora, é quando o outro consegue reconhecer, entrar numa relação real com a gente. Então, é necessário que esse canto aconteça, que essa expressão verdadeira aconteça, para que o príncipe encontre ela. Só que quando ela encontra o príncipe, então ela fala que ela já viu ele em um sonho. E esse é um detalhe importante, porque é como se o príncipe ele fosse uma projeção do ânimos dela, uma figura que já está no inconsciente dela e que ela enxerga no príncipe. E isso aqui é uma coisa que tem bastante na psicologia analítica, né? Então a gente fala que o inconsciente da mulher ele é representado por esse homem desconhecido, que a gente dá o nome de ânimos, enquanto o inconsciente do homem é representado por uma mulher que a gente dá o nome de ânima. Então esse príncipe representa o ânimos dela. E quando a gente encontra alguém na vida real que se encaixa na projeção dessa figura do nosso inconsciente, é aí que acontece o amor da primeira vista. Esse amor intenso, esse apaixonamento. Aquela pessoa como se o que tivesse dentro de nós encontrasse ali um lugar adequado para se projetar. E aí que acontece esse amor muito intenso. Então, aquela pessoa normalmente representa algo dentro de nós mesmos. Então, o príncipe é essa figura que representa o ânimos dela. Só que, diferente da Ariel, que então quer ir pra cima e se juntar com o cara e casar com ele o mais rápido possível, ela recua. Ela fala, não, me encontra mais tarde. E ela volta pra casa e fala pra ele ir mais tarde pra lá. Então ela, diferente da Ariel, que é extrovertida e acaba pecando por querer acelerar demais as coisas, e vai ter que aprender a vencer essa impaciência,
A Aurora não, ela vai ter que, se retrai diante do príncipe, ela vai ter que aprender a vencer essa introversão dela, né? Esse recuo diante do mundo. Então ela volta para casa, fala para ele ir mais tarde para lá, e aí as fadas revelam nesse momento que ela é a princesa e que ela já está prometida para outra pessoa, que ela não sabe que é o príncipe, e que ela vai ter que ir pro castelo. E aí ela fica super triste e vai, né? Então ela chega lá no castelo porque ela tá triste, as fadas deixam ela um pouco sozinha, e aí que a Malévola entra, aproveita essa tristeza dela e faz ela espetar o dedo no fuso da roca. E aí ela desmaia. E ao mesmo tempo o príncipe vai lá mais tarde e quem tá esperando ele é a Malévola e ela captura ele também. Então ele tá preso lá na masmorra e ela fica dormindo. E a partir daí, então, a gente vai acompanhar o príncipe enfrentando a Malévola, né? E esse é um detalhe da história que as pessoas mais com viés político olham para essa história e não gostam, porque falam, a mulher passiva que tem que ser salva pelo príncipe. Mas a gente tem que entender que é como se o príncipe representasse o próprio ânimos dela. Então é como se essa batalha que vai acontecer com a Malévola e com o príncipe lutando com um dragão, etc., é como se tivesse acontecido dentro dela, né? Como se fosse esse processo que está acontecendo no inconsciente da princesa. E é assim que as pessoas introvertidas normalmente elas lidam com os problemas. Elas se recuam, né? Elas ficam reclusas diante do mundo, vão para dentro do quarto ali e ficam pensando, refletindo, etc. Passam por aquele processo mais introvertido, entram na caverna e depois elas renascem, né? Elas voltam com um insight, né? Elas precisam ficar sozinhas para lidar com aquele problema dentro de si e depois voltam com a solução. Então é isso que a princesa está fazendo quando ela dorme. Ela está fazendo esse mergulho dentro de si para resolver esses problemas antes de passar para a próxima fase da vida dela. Ela precisa fazer esse mergulho, né? Então como que o príncipe vence a Malévola, né? Ele recebe ali a ajuda das fadas, que entregam para ele o escudo das virtudes e a espada da verdade. Então ele escapa ali do castelo da Malévola e ela percebe que ele está indo para o castelo da princesa. Então ela faz crescer espinhos em volta do castelo. E os espinhos, normalmente, eles representam essa defesa em relação ao mundo exterior, né? A pessoa que coloca espinhos em volta de si é que ela não deixa ninguém se aproximar. Então, a primeira coisa que a princesa tem que vencer dentro dela é esse medo do mundo, esse estar fechado para o mundo. Ela tem que criar essa coragem de se abrir para o mundo, ela tem que destruir esse espinho, né? Esses espinhos que ela tem, provavelmente por medo de se machucar. Então ela tem que se abrir para o mundo, né? Se abrir para essa relação com o mundo. Então essa é a primeira coisa. A segunda é que aí o príncipe chega no castelo e encontra a Malévola na forma de dragão. E ela se declara ali como a encarnação dos poderes infernais, que é uma coisa muito forte, né? Então ele usa a espada da verdade para derrotar esse dragão, né? Enfia lá no coração e ela morre. Então aqui a gente pode ver essa vitória sobre o dragão, ela precisa da verdade para acontecer, né? Você precisa então não só se abrir para o mundo, mas ter coragem de colocar seu eu verdadeiro para fora. Isso as pessoas têm muito medo. Às vezes elas se abrem para o mundo, mas elas se relacionam com ele com uma persona falsa. Elas têm medo de mostrar quem elas realmente são e elas tentam encenar um personagem que elas acham que vai se encaixar melhor com a sociedade. Então não só você tem que se abrir para o mundo, mas você tem que mostrar o seu eu real para o mundo, e aí que você derrota esse dragão com a espada da verdade. E que a gente também pode ver uma analogia com a história de Cristo, né? Com essa descida no submundo, a derrota da morte, do inferno e depois a ressurreição. Então é com a verdade que você vence essa luta. E aí, depois que o dragão morre, o príncipe sobe até a torre, dá o beijo nela, ela acorda. Então esse momento do beijo, ele significa essa união entre a consciência e o inconsciente. Entre a razão e os nossos sentimentos mais profundos, entre nosso eu mais verdadeiro. Quando a gente se conecta com isso, a nossa vitalidade volta. E é muito bizarro ver isso acontecer na clínica, porque as pessoas, quando elas estão longe do próprio inconsciente, longe de si mesmas, elas ficam apáticas. Elas parecem mortas, elas parecem perdidas, o olhar é perdido. E quando esse contato se reestabelece, é como se a alma voltasse para o corpo, a vitalidade volta. É uma coisa, assim, muito impressionante de ver, mas acontece de uma forma bem literal. É como se a alma voltasse para o corpo. E é isso que acontece com ela. Ela beija esse príncipe, tem essa união. E a partir dali, então, o filme termina numa dança entre os dois. Por que essa dança também é simbolicamente importante? Porque depois que você entra em contato com o seu inconsciente, que você aprende a se escutar, aprende a ouvir esses sonhos, essas emoções, essas intuições, você já não se orienta mais na vida só com a vontade do seu ego, fazendo o que o seu ego quer fazer. Você sempre vai tentar se escutar mais profundamente para se direcionar na vida.
E aí começa essa dança entre a consciência e o inconsciente, né? Que tem que se manter, você tentando ouvir essa voz mais profunda para onde ela aponta e entrando numa relação com ela. E a vida a partir daí é uma dança que faz essa junção, e aí que você se torna um adulto real. Porque você, essa autoridade, essa voz pela qual você se orienta é uma voz interior que está dentro de você. E por você ser uma pessoa real, né? Você está sendo quem você é de verdade, você também consegue estabelecer uma relação real com o outro. Então, para ter esse casamento externo, né? Primeiro você tem que se vincular consigo mesmo, e depois se vincular com o outro. E é isso que o Jung fala, você não pode se vincular verdadeiramente com o outro se você não estiver vinculado consigo mesmo. E esse é o simbolismo da história, né? Então eu espero que tenha ficado claro o significado, né, desse movimento de introversão que é necessário para o introvertido resolver os problemas, né? E o tipo de desafio que ele tem que fazer e a forma como ele lida num processo mais interior, né? E esse beijo representando essa união da consciência e do inconsciente que traz essa vitalidade de volta para a pessoa. E por que é importante isso acontecer? Por que essa história tem um simbolismo profundo? Ela não é uma história de uma mulher passiva que está sendo salva por um homem que resolve tudo. Ela é a história de um contato, de uma busca de um contato com a própria alma, como forma de você passar para a próxima fase da sua vida, para você se tornar um adulto real, né? E você aprender a passar pelas mortes e renascimentos da vida. Também isso é uma iniciação, porque quando você entende o sentido desses mitos de morte e renascimento, você aprende a se transformar diante das condições da vida. Então imagina que você agora é um adolescente, você aprendeu a morrer como adolescente para nascer como adulto, né? Você aprendeu que tem vida após a morte, então você passa por essa transformação. E aí você vai generalizando isso para outras coisas da sua vida. Às vezes você termina um relacionamento, então você tem que morrer e renascer. Aí você perde um emprego, você tem que morrer e renascer. Você vai aprendendo a passar por essas mortes simbólicas da vida, aí você está iniciado, você entendeu o significado desses mitos e você consegue enfrentar a vida de frente. Não vai ficar tentando evitar essas mortes de todas as maneiras possíveis, né? E aí acaba ficando preso. Então esse é o significado por trás da história, né? E por que ela tem um simbolismo tão profundo. Eu espero ter conseguido passar isso, né? E por que o viés político ele é inadequado para olhar esse tipo de história. Então, eu acho que entender esse significado da história é importante para a gente não cair nessas interpretações políticas, que aí, por exemplo, a princesa tem que dar conta de tudo sozinha, como se a consciência fosse dar conta de tudo sozinha, igual eu falei no vídeo da Pequena Sereia. E aí isso dá origem a histórias egocêntricas, né, como a da Valente, por exemplo, que eu acredito que é uma expressão disso, né? A consciência, a mulher sozinha tem que dar conta de tudo, ela não precisa do inconsciente representado pelo príncipe, não precisa ter essa união, então você cria uma história egocêntrica, que reforça o egocentrismo, mas vou analisar isso melhor no vídeo que eu falar sobre essa história específica. Mas é isso então, gente. Se vocês curtiram, vou continuar fazendo vídeos falando sobre essas histórias. Então deixa o like, comenta, se inscreve aí no canal e compartilha com os amigos que possam se interessar. Um abraço!